E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos trazer mais uma questão de resolução do Enem de 2019, né? Lembrando que a gente está fazendo o caderno amarelo. Hoje a gente vai trazer a questão 167, tá? 167, que é uma questão que aborda bastante a regra de 3, tá? É uma questão que tem bastante conta, é bem chata de fazer, mas não é difícil, ela é tranquila. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria já pedir para vocês deixarem um like no nosso vídeo, já se inscreverem e comentarem também, se gostaram ou não, né? E também dizer que nós da Simplifica, né, a gente oferece aulas de reforço escolar para alunos de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá? Então, se tu tá precisando de uma ajuda em matemática, precisa estudar para aquela prova que tá difícil, pode contar com a gente que a gente vai te ajudar. Então, vamos começar o nosso vídeo agora. Bom, essa questão 167, né? Ela é uma questão sobre regra de 3, tá? Então, regra de 3 geralmente é um conteúdo bem tranquilo de ser feito, mas vamos lá. Como eu disse, ela vai ter bastante conta, né? Mas vamos ler a questão primeiro e daí a gente já começa a resolver. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então aqui, ó, a gente tem umas unidades meio diferentes, assim, né? Que não é centímetro ou metro, né? Tem a polegada, tem a jarda, tem os pés polegada, jarda e pés, né? Daí aqui tem algumas equivalências, né? Uma polegada equivale a 2,4 centímetros, uma jarda equivale a 3 pés, uma jarda equivale também a 0,9144 metros. Daí ele pergunta, assim, um pé em polegada equivale a... Então ele quer transformar um pé e saber quantas polegadas equivalem a isso, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer essas conversões aqui, né? E a gente vai fazer isso tudo usando regra de 3, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe, ó, uma jarda equivale a 3 pés. Então, como a gente quer saber um pé, né? A gente bota um x embaixo das jardas e igual a um pé. Daí a gente faz uma regra de 3, né? Multiplica aqui e multiplica aqui, né? Então a gente vai ter 3x é igual a 1. Ou seja, o x, né? O x, na verdade, é a quantidade final que a gente quer, né? Ele vai ser 1/3 de jarda. Aqui a gente vai deixar em fração, porque fica muito ruim dividir 1 por 3, que dá uma dízima periódica. Então a gente vai deixar 1/3, que vai facilitar as contas. Bom, vamos anotar aqui, ó. O x vale 1/3 de jarda. Só que a gente quer em polegadas, né? Então a gente vai fazendo essas conversões aqui, ó. Segunda conversão que a gente pode fazer, ó, a gente vai de jarda para metro. Então a gente sabe que uma jarda é 0,9144 metros. Então a gente quer saber quanto é que é 1/3 de jardas, né? Então isso é x metros. Bom, então, mesma coisa, ó. Multiplica aqui, ó, sempre cruzado, né? X vai ser igual a 0,9144 dividido por 3. Aí o que a gente pode fazer, ó, essa é uma técnica bem legal, ó. Em vez de a gente fazer 0,9144 por 3, vamos fazer só sem a vírgula, que é o 9.144 por 3. E daí o resultado vai ser 0, aquilo, né? Então vamos lá, ó. Quantas vezes o 3 cabe no 9? Cabe 3, que é 9, né? Daí a gente diminui, dá 0, desce o 1. Quantas vezes o 3 cabe no 1? Não cabe nada. Então a gente bota um 0, desce o 4. Quantas vezes o 3 cabe no 14? Então, na verdade aqui faz... quantas vezes o 3 cabe no 14? Ele cabe 4 e é 12. Daí a gente diminui, vai sobrar 2 e desce esse último 4 aqui. E quantas vezes o 3 cabe no 24? Cabe 8, né? Então, cabe 8, dá 24 certinho. Não sobra nada, então é 3.048. Então, o x vai ser 0,3048 metros. Aqui, isso aqui tem que ter um cuidadinho para fazer, né? Porque, vamos dizer que desse tipo 300 aqui, seria 0,0300 aqui, né? Então, tem que ter um certo cuidado, mas dá para fazer desse método. Então, vamos anotar aqui a outra informação, né? O x ele é 0,3048 metros. Mas, de novo, a gente não quer esse valor em metros, a gente quer em polegadas. Bom, aqui a equivalência que está indo para polegadas está em centímetros. E aqui a gente está com metros. Então, a gente precisa primeiro passar esses metros para centímetros. Como é que a gente faz? Regra de 3 também, né? 1 metro equivale a 100 centímetros. A gente quer saber quanto que é 0,3048 metros. Então, isso é x centímetros. Mesma coisa, multiplica cruzado. O x vai ser 0,3048 vezes 100. E multiplicar por 100 é a mesma coisa que mover a vírgula 2 casas para a direita.
Cada zero que eu tenho aqui vai uma casa para a direita. Se fosse 10, a gente moveria uma casa para a direita. Se fosse 1000, moveria 3 casas. Como é 100, a gente move 2 casas para a direita. Então vai virar 30,48 centímetros. Bom, vamos anotar nossa informação aqui, né? X igual a 30,48 centímetros. E agora a última relação é essa aqui, ó. 1 polegada é 2,54 centímetros. A gente quer saber quanto que é 30,48 centímetros. Mesma coisa, né? Multiplica em x. Então aqui, x vezes 2,54 igual a 1 vezes 30,48. E daí, fazendo aquelas ideias de equações, né? A gente pode ver que isso aqui já é 30,48 dividido por 2,54. Bom, aqui como os dois números têm 2 casas depois da vírgula, na divisão, só na divisão que a gente consegue fazer isso, a gente pode só cortar as vírgulas, porque eles são meio equivalentes, assim, né? Então a gente faz só 3.048 dividido por 254. Bom, vamos fazer essa conta aí, né? Que nem eu falei, né? É muita conta. O conteúdo não é tão difícil assim, é só a regra de 3 e continhas, mas é umas contas bem raladinhas, né? Então vamos lá, ó. 254 ele cabe uma vez aqui no 304. Então é 254, vamos diminuir, sobra 50 aqui, né? 4 menos 4 é 0, pega emprestado, 10 menos 5 é 5, e 2 menos 2 é 0. Então aqui dá 50, e a gente abaixa o 8. E o 508, o 254, ele cabe exatamente 2 vezes, né? Aqui, pelo menos nisso, ficou bom, né? Ficou bem certinho a conta. Então aqui dá 508, tira tudo, dá 0. Ou seja, depois de todas essas contas, o nosso x ele é igual a 12 polegadas. Então a resposta certa aqui, letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa questão 167, que ela é uma questão de nível fácil ou médio, né? Dependendo se for pensar nessas contas. Então é uma questão que é bem importante de acertar no Enem, por toda aquela coisa, né, do TRI, né? Que é mais importante acertar as fáceis do que as difíceis. Então, essas aqui são umas questões que merecem a nossa atenção. Beleza? Então, um abração para vocês todos. Até mais.